Oi, meus bonitos, tudo bem? Precisando aprender sobre função afim? Você está no vídeo certo, porque a aula de hoje é sobre esse tipo de função que se estrutura a partir da fórmula y é igual a ax mais b. Mas fica tranquilo porque a gente vai avaliar alguns exemplos para que você possa compreender a estrutura dessa função. Vem comigo! Vamos pensar na seguinte situação. Considere que em dias úteis e em horário comercial, um taxista calcule o valor das suas corridas da seguinte forma. Uma taxa fixa de R$ 4,00 a bandeirada, isso significa que independente da distância, contratou o serviço, você vai pagar essa taxa, mais um adicional de R$ 3,00 por cada quilômetro rodado. Caso esse motorista pegue congestionamento e fique parado ou trafegue numa velocidade inferior a 20 km por hora, ele vai cobrar um adicional por isso. R$ 25,00 a hora parada. Claro que se ele não ficar, num trânsito ruim por todo esse tempo, a cobrança é proporcional. Esclarecido isso, vamos responder ao que foi proposto aqui. Quanto pagará um passageiro que fez uma corrida de 10 km com bom trânsito? Olha só, cada quilômetro rodado custa 3. Se a distância percorrida foi de 10 km, então nós vamos multiplicar 10 por 3, que dá 30, mais a taxa fixa, que é de R$ 4,00. Portanto, essa corrida custaria R$ 34,00. Com esse exemplo simples, a gente acabou de modelar uma função afim, mas vamos continuar aqui antes da gente chegar nos conceitos, nas definições matemáticas, para que você fique bem craque aí nesse tipo de situação. Vamos lá! Considerando ainda esse mesmo serviço de táxi, considerando que o trânsito esteja bom, quanto vai custar uma corrida de 15 quilômetros? Lembra que cada quilômetro percorrido custa R$ 3,00? Então, nós vamos multiplicar 15 por 3, 45, mais a taxa fixa de 4, o total dessa corrida seria 49. Vamos parar para refletir que contas a gente está fazendo para descobrir o valor da corrida? Nos dois exemplos, nós multiplicamos a distância percorrida por 3 e depois a gente somou com R$ 4,00, que era uma taxa fixa, não é mesmo? Vamos agora responder a seguinte pergunta. Qual fórmula podemos usar para encontrar o valor cobrado por este taxista após uma corrida de X quilômetros sem congestionamentos? O que nós vamos fazer? O valor da corrida vai depender de alguns fatores, entre eles a distância percorrida. Cada passageiro, gente, vai contratar o serviço de táxi para uma determinada distância que vai variar. Então, eu vou representar a distância percorrida por uma letrinha, que eu estou usando o X. Você poderia usar o A, o B, qualquer letrinha, tá bom? Para calcular, a gente sempre vai multiplicar a distância percorrida por 3 e depois somar com 4, considerando que o trânsito esteja bom. 3 vezes x, 3x, mais 4. Chegamos a uma função que pode ser usada para calcular o valor das corridas desse taxista com o trânsito bom. Ora, o valor cobrado, gente, obviamente está em função de x, está em função da distância percorrida. Quanto maior a distância, maior vai ser o valor. Ao invés de escrever valor, posso usar só a letrinha V. Por que eu coloquei esse X aqui dentro de parênteses? Porque o valor cobrado está em função da distância percorrida. Nós temos aqui exemplo de uma função do primeiro grau. Melisse, por que eu sei que a minha função é do primeiro grau e não do segundo, do terceiro? Como é que eu avalio isso? Simples, olha só. Aqui, a letrinha que aparece, o nosso X, a nossa variável independente, pode ser utilizado o expoente 1, já que ela não tem um expoente, a gente considera que ele é 1. O maior expoente da minha variável é que determina o grau, portanto, essa aqui é uma função do primeiro grau. Para você ver se você entendeu, olha, vou colocar um exemplo aqui de uma outra função. Tá vendo que o maior expoente que aparece aqui na minha letrinha é 2? Essa função aqui seria do segundo grau e assim sucessivamente. Então, para determinar o grau, você vai olhar o maior expoente da sua variável. No nosso caso de hoje, trabalharemos com aquelas do primeiro grau, aquelas em que o expoente é 1. Vamos seguir? Vamos definir, então, o que é uma função do primeiro grau. É toda função do tipo f de x é igual a ax mais b, onde o A é qualquer número real não nulo. Tá vendo que tem um asterisco aí sobre o R?
O A pode ser qualquer número real, mas não vale ser o zero. Por quê, Melisse? Porque se o A for zero, 0 vezes x daria zero. Você desapareceria com esse termo do primeiro grau, desse termo que tem a nossa variável, tá bom? Então, o A é qualquer número real desde que não seja zero. E o B pode ser zero? Sim, inclusive nós vamos ver alguns exemplos em que o coeficiente B é igual a zero, tá bom? Outro detalhe importante que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: escrever f de x é igual a x mais b equivale a escrever y é igual a x mais b. Nós já tivemos outros vídeos de função em que conversamos um pouquinho sobre isso. As notações f de x ou y são as mesmas, se equivalem, representam exatamente a mesma coisa, tá bom? Observando aqui os termos da nossa fórmula, do nosso esqueleto, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que isso aqui é o esqueleto da nossa função do primeiro grau ou função afim. Esses termos aqui, olha, o A e o B têm um nome em especial. O A é chamado de coeficiente angular e o B, que é esse termo que aparece sem o x junto com ele, é o que nós chamamos de coeficiente linear. Vamos seguir? Olha aqui, gente, coloquei alguns exemplos de função do primeiro grau para a gente trabalhar identificando os nossos coeficientes. No primeiro exemplo, y é igual a 3x mais 4. Qual é o valor do A? A é quem está junto com o x, então ele vale 3. E o B? O B é aquele que sobrou sem o x junto com ele, vale 4. Nesse próximo exemplo, f de x igual a 5x menos 1. Quem é o valor do A? 5. Quem é o valor do B? Menos 1. Próximo exemplo. Pegadinha, hein? Tá fora de ordem, tá vendo? Perceba que o valor do A não é necessariamente o que aparece primeiro. O A é aquele termo que está multiplicando o x. Portanto, o A vale 3 e o B é aquele termo que está sem a variável junto com ele. Então, o B vale menos 5. Outro exemplo. V de x é igual a x mais 3 quartos. Qual seria o valor do A? A é quem está junto com o x. Ah, Melisse, mas se tiver só o x, lembra que escrever 1x ou x dá na mesma. O coeficiente 1 ele é facultativo, a gente não precisa representar. Mas se apareceu só o x, lembra que o coeficiente que está ali juntinho com ele é 1. Portanto, esse é o valor do A. E o B? Aqui o B é o número fracionário, 3 quartos. Mais um exemplo. F de x é igual a 2x sobre 5 menos 10. Quem é o coeficiente A? Aqui é uma fração. O coeficiente A é quem está multiplicando o x, portanto, 2 quintos. E o B? Menos 10. Último exemplo aqui para a gente seguir a vida. Y é igual a menos 7x. Valor do coeficiente A. Quem está multiplicando o x é menos 7. E o B, Melisse? Não apareceu, a gente não tem um outro termo aqui. Portanto, se não tem um outro termo, é porque o B vale zero. Aliás, esse tipo de função em que o coeficiente B vale zero tem um nome especial. É chamado de função linear. Vamos lá. Como construir o gráfico de uma função afim? Vou te ajudar. Nós temos aqui como tarefa para construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Como é que eu vou fazer isso? Como a gente está começando, eu quero que você monte uma tabela, como a que eu fiz aqui, e nós vamos atribuir alguns valores para x. Aqui eu atribuí menos 2, o menos 1, 0, 1 e 2. Você pode escolher qualquer número real. Pode ser o menos 5, o menos 10, o 5, a fração 1 meio. Qualquer valor, gente, isso não vai ter importância. Desde que você atribua valores para x e calcule o y que faz par com ele, pode escolher qualquer um. Mas, para facilitar a vida, como a gente está aqui a fim de agilizar o nosso processo, vou usar números simples, vou usar números inteiros, valores menores que são mais fáceis de serem trabalhados, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Aqui, escolhi alguns valores de x que eu quero testar. Nessa segunda coluna, eu coloquei a minha fórmula, 2x mais 3.
E agora, eu vou associar, vou fazer as continhas. Ó. Se o x for menos 2, como é que eu vou descobrir quem é que faz par com ele? Vou substituir aqui o x por menos 2. Então, vou fazer 2 multiplicado por menos 2 é menos 4. Menos 4 somado com 3 é menos 1. Ah, então quer dizer que quando o x é menos 2, o y que está junto com ele é menos 1. Montei o meu par ordenado. Pessoal, vocês estão ouvindo aí ao fundo alguns barulhos de bicho, tá? Porque eu moro num sítio, então tem passarinho cantarolando, galinhas e galos cantando. Desconsiderem aí o som de fundo, tá bom? Quem mora no interior, quem mora em sítio, sabe que isso é o dia todo. Mas eu até que acho agradável. Vamos continuar aqui. Se o valor de x testado for menos 1, quem é o y que está associado com ele? Vou vir aqui na minha fórmula e vou testar. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Menos 2 somado com 3 vai ser igual a 1 positivo. Ah, então quer dizer que quando x é menos 1, o y que faz par com ele é 1. Testei a mesma coisa para os outros. Olha, 0. Se o x for 0, então vou vir aqui na minha fórmula e substituir o x por 0. 2 vezes 0 é 0. 0 com mais 3, 3. Ah, então meu y, ou o f de x, né, que é a mesma coisa, deu 3. Montei outro par. Fiz isso com 1, fiz isso com o 2. Agora que a gente já tem 5 pares, está ótimo. A gente já consegue traçar o gráfico. Como que eu vou fazer isso? Vou construir o meu plano cartesiano. Tem uma aula no canal sobre plano cartesiano. Se você não assistiu, eu quero que você assista, tá bom? Coloquei aqui os pares e vamos marcar. Então, por exemplo, quando o x é menos 2, vou sair aqui da origem, aqui é 0, vou sair na origem e vou até o menos 2. Quando o x é menos 2, é menos 1, então eu vou descer, marquei o ponto. Quando o x é menos 1, qual é a altura do ponto? Qual é o valor de y? 1, marquei outro ponto. Quando o meu x é 0, então não vou caminhar nem para a direita nem para a esquerda, o x é 0, qual que é a altura do ponto? 3, subi e marquei o ponto. Fiz isso com todos. Depois que eu marquei os pontos, nós vamos traçar uma reta que ligue esses pontos. O gráfico de toda função do primeiro grau é sempre uma reta, pessoal, tá bom? E essa reta pode ser crescente ou decrescente. Como que eu vou saber disso? A gente avalia caminhando da esquerda para a direita. Então, aqui, quando eu desloco da esquerda para a direita, minha retinha está subindo. Ela é crescente. Sempre que você tiver uma função do primeiro grau em que o coeficiente A for um número positivo, isso significa que o seu gráfico terá uma reta com esse sentido aqui, com essa orientação crescente. Outro detalhe super importante aqui para a gente avaliar é o seguinte. Olha aqui o valor do coeficiente B. É 3 nessa função. Dá uma avaliada onde a minha reta passou em cima do eixo Y. Qual que era o valor da ordenada? Olha, ela passou sobre o eixo Y aqui, no valor 3. Toda função do primeiro grau passa sobre o eixo Y no valor do coeficiente B. Isso vai te ajudar aí até a conferir se o seu gráfico ficou certinho. Vamos para mais um exemplo? Vamos construir o gráfico da função f de x é igual a menos 3x. Perceba que aqui não tem o valor do coeficiente b, apareceu só esse termo. Então, é porque ele vale 0. A gente tem aqui exemplo de uma função linear, lembra disso? Vamos aqui. Montei a minha tabela, vou atribuir alguns valores para x. Como eu disse antes, você pode escolher qualquer um que você quiser. Se tiver com preguiça, escolhe uns mais simples, como eu fiz aqui. O menos 2, o menos 1, 0, 1, 2. Se quiser escolher outros, fique à vontade, tá bom? Vai dar certo do mesmo jeito. Então, olha só, como é que eu vou achar o y que está associado com ele? A segunda coluna, eu coloco aqui a minha fórmula da função que foi apresentada. Então, se o x for menos 2, vou vir aqui onde aparecer x, vou substituir por menos 2 e efetuar os cálculos. Menos 3 multiplicado por menos 2 é 6 positivo. Então, se o x é menos 2, o y que está associado com ele é 6. Ok, montei o meu par ordenado aqui, tudo certo. Se o x for menos 1, vou fazer a mesma coisa. Menos 3 multiplicado por menos 1 é 3 positivo. Ah, então quer dizer que quando o x é menos 1, o y que está associado com ele é 3. Ok, fiz 5 pares, encontrei aqui. Agora a gente vai marcar isso lá no nosso gráfico. Vamos ver como é que fica. Construir
o meu plano cartesiano, coloquei aqui à esquerda os nossos pontos e marquei. Então, alguns aqui, olha, quando o x é 1, a altura, o valor do y associado é menos 3. Vamos lá, sempre saio da origem, olha. Quando o x é 1, a altura do ponto é menos 3. Então, eu vou descer até a altura do menos 3 e marquei o ponto. Fiz isso com todos os pares. Depois, construí uma reta que passasse sobre todos esses pontos. Algumas considerações bem importantes aqui. Perceba que nesse exemplo, o coeficiente A é um número negativo. Sempre que o coeficiente A é negativo, a sua retinha será decrescente. Olha, ela tem esse sentido aqui, essa orientação. Caminhando da esquerda para a nossa direita, ela está descendo. Toda função cujo coeficiente A é negativo será decrescente. Outro detalhe importante. Lembra que aqui não apareceu o valor do B? Ele vale 0. Dá uma olhada onde a reta passou sobre o eixo Y. Exatamente na ordenada 0. A sua função do primeiro grau sempre passará sobre o eixo Y no valor do coeficiente B. Não se esqueça disso, são informações muito importantes. A Melícia, ok, eu entendi, construímos gráficos, mas eu sempre vou precisar marcar 5 pontos? Não. 2 pontos determinam uma reta. Se você encontrar 2 pontos, já está de bom tamanho. Obviamente que quanto mais pontos, mais claro fica o seu gráfico. Mas 2 já está de bom tamanho. E eu vou apresentar 2 aqui super importantes para você. Se você identificar no gráfico onde ela corta o eixo Y e onde ela corta o eixo X, seu gráfico fica com uma exatidão bem considerável. Vamos aqui. Onde ela corta o eixo Y? Precisa fazer conta? Não, ela sempre corta o eixo Y no valor do coeficiente B. Então, é só olhar e marcar o ponto. E onde ela corta o eixo X? Onde ela corta o eixo X, a gente vai precisar fazer um cálculozinho bem rápido. Ela sempre corta o eixo X no valor equivalente à divisão do oposto do coeficiente B pelo coeficiente A. Quem é meu aluno sabe que eu sempre gosto de algumas frases de efeito para você memorizar essas fórmulas. Então, eu coloquei aqui, olha, o oposto de B sobre A. Como é que você vai memorizar isso? O sinalzinho de menos. Então, eu representei aqui, olha, tire o bêbado sobre o andaime. Ou tire o bisbilhoteiro que está sobre, que está em cima da árvore. Então, eu usei aqui palavrinhas que começam com a letra B e com a letra A, porque talvez essa frase de efeito vai te ajudar a memorizar. Pensa numa bacana aí para você decorar essa forma. Vamos aqui ver como é que ficaria com esses 2 pontos? Construir o gráfico da função y igual a menos x mais 2. Você pode montar a tabela como fizemos antes, ou então utilizar esses 2 pontos. O valor do coeficiente B é 2, então já vem no eixo Y e marca o valor 2, ela vai passar aqui. A minha função será decrescente, porque o A é negativo. Onde ela vai passar sobre o eixo X, Amelícia? Faz o oposto de B dividido por A. Então, o B é 2 positivo, aqui eu vou usar o oposto, então menos 2, dividido pelo valor do A, que é menos 1. Menos 2 dividido por menos 1 é 2. E aqui no eixo X marquei o ponto. Seu gráfico está construído. Vou ampliar aqui um pouquinho a imagem, olha. Gráfico construído. Último exemplo aqui. Vamos determinar o gráfico dessa função. Onde ela corta o eixo Y? No 10, que é o valor do coeficiente B. Já marquei. Onde ela passa em cima do eixo X? O oposto de B será menos 10 dividido pelo valor do A, que é 2. Resultado, menos 5. Vim aqui no eixinho X, marquei o ponto. Agora você vai traçar uma reta que una esses 2 pontos. E o seu gráfico está construído. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha te ajudado. Grande abraço e bons estudos, moçada!